bom dia! Que Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua vida de uma forma plena, de uma maneira abundante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronald e com a sua permissão eu entro agora dentro de seu lar. Permaneça ligado e conectado conosco até às 7h30 da manhã, porque está entrando no ar o programa Paraná na Graça. Programa este que é apresentado diariamente pelo nosso líder estadual, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque. Ele, o pastor Carlos Souza, que apresenta todos os dias 6 horas, começando às 6 horas da manhã, das 6 até às 6h30. De segunda a sexta-feira, o programa ele é transmitido pelas redes sociais, Facebook e também o canal do YouTube, Paraná na Graça, também pela HIT TV, canal 32, e lá a TV Nova Conexão, em Pato Branco, toda a região sudoeste, canal 15.1, e também pela rede Iporã, no canal de número 46.1, que aí alcança ali toda aquela região de Iporã. Aos sábados, aí essas plataformas continuam, os canais, e ainda soma o SBT, a TV Massa, para todo o estado do Paraná, tanto aos sábados até às 7h30 e no domingo também até às 7 horas pela manhã. Este programa ele tem um objetivo. E qual é este objetivo? Levar a boa palavra de Deus ao seu coração. O objetivo é nos unirmos aqui em fé e em graça, clamarmos ao único, eterno e verdadeiro Deus, aquele que sabe todas as coisas e que detém em suas mãos todo o poder e autoridade para transformar a história da sua vida. Nós, essa madrugada, estivemos em uma vigília, toda a última sexta-feira do mês tem aquela vigília. Ontem começamos lá às 11 horas da noite, foi uma bênção essa madrugada, e você que participou da vigília, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se você não pôde estar nessa vigília, já se programe para o mês que vem, mas olha, participe juntos, porque olha, Deus tem feito tantas maravilhas, tantas obras, tantos sinais. A presença de Deus naquele local é algo extraordinário, que não há nem como mensurar em palavras como é bom estar diante do nosso amado e eterno Deus. Hoje é sábado, então, dia 28, o mês é o março, o mês já está acabando, hein? E nós estamos se preparando, porque olha, amanhã domingo é o último domingo do mês e é muito importante que você esteja na casa de Deus para fortalecer-se espiritualmente, buscar em Deus a provisão do alto, o revestimento de poder, para desde já proclamar um mês de abril recheado das maravilhas de Deus. É muito importante você buscar a Deus amanhã na igreja para que Deus possa cobrir você, debaixo de suas asas, para que você esteja seguro, clamando também proteção e livramento para a sua casa, para a sua família, naquela fé e naquela certeza de que Ele, além de proteger, vai guardar e suprir toda a sua vida. Amanhã, aqui na sede estadual, Rua José Loureiro, de número 603, bem no centro aqui da cidade de Curitiba. Amanhã, o pastor Fernando estará às 7 e 9 horas pela manhã, e também tem o culto às 14 com o pastor Carlos e às 18 com o pastor Nascimento. É importante, venha, não fique em casa. Não perca esta oportunidade. Revista-se do poder que vem do nosso Deus, da grandeza de Deus. Para você que vem de carro, o Cláudio até vai colocar as imagens aí do estacionamento Estapar.
você vier de carro, você pode deixar ali, é um convênio que a igreja tem. O estacionamento fica ali logo abaixo do Shopping Itália. Você vem com o seu carro pela rua Marechal Deodoro, pouquinho antes ali, olha, da rua João Negrão, tá aí a entrada, olha, esse estacionamento, essa faixa do Estapar, você desce ali essa rampa com o carro, ali dispõe várias vagas de estacionamento, você mesmo estaciona, pode levar a chave, na saída do culto você recebe ali um ticket e então o estacionamento estará gratuitamente ali para você. Olha, traga suas crianças, você tem filho? Traga, a igreja tem as professoras do Ministério Infantil, olha, para ensiná-los também, né, o caminho, mostrar-lhes o evangelho com uma linguagem mais fácil, né, de sua compreensão. É um dia de grande maravilha. Planeje e esteja conosco, tá certo? Esse é meu que vos fala, né? Eu sou o pastor Ronald e amanhã estarei na abençoada cidade de Colombo. Olha, o povo de Colombo, pensa num povo alegre, num povo feliz, um povo família, um povo abençoado, é o povo da cidade de Colombo. E eu quero ver você aqui na igreja, hein? Comigo aí, são 3 cultos, 9, 15 e também às 18 horas. 9, 15 e às 18 na rua Abel Escuciato, número 366. Abel Escuciato é no Alto Maracanã, próximo ali ao terminal do Alto Maracanã. A igreja fica ali entre a concessionária da Honda e a loja Veste 10. Não tem erro. Venha com o seu coração aberto, venha disposto a louvar, exaltar, a engrandecer o santo nome do nosso Jesus. Pastor Nivaldo de Oliveira Matos, que é também pastor ali no Sítio Cercado, me pede para lembrar você, tá? Desse culto especial que também terá lá amanhã no Sítio Cercado, lá na Isaac Ferreira da Cruz 3800. Ali os cultos também, 9, 15 e às 18 horas. E essa reunião acontece em toda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Se você quer saber se há uma igreja próxima à sua casa ou na cidade que você reside, mande um WhatsApp aqui para nós, olha, 419-9168-4141. Talvez demore um pouquinho ali para responder, porque são inúmeras as mensagens, mas você será respondido, a equipe falará contigo e vai mostrar a você, então, a igreja mais próxima da sua casa, para que você possa experimentar e viver o melhor de Deus na sua vida. Eu gostaria de falar agora com você que é também uma alma generosa, você que ama muito a obra de Deus, o reino de Deus, você que tem sempre prazer em ajudar, ofertando para a manutenção, o crescimento, a expansão do reino de Deus. Esses dias eu falava com uma pessoa, empresária da igreja, e essa pessoa falou para mim, essa empresária, falou: pastor, olha, Deus tem me abençoado de uma forma tão grande, Deus tem aberto portas, eu tenho visto a prosperidade, a fartura, a abundância de Deus. Deus tem me surpreendido com as portas que Ele abre e tem aberto a cada dia. E ela é uma pessoa que tem contribuído e muito com a casa de Deus. Eu até falei para ela, falei assim: olha, a senhora tem tido um coração tão aberto, plantado sementes, né, em favor do reino, e Deus também, por sua vez, tem abençoado o seu trabalho, o fruto das suas mãos. A senhora trabalha, a senhora se esforça, a senhora se dedica, a senhora vai para cima mesmo, com coragem, com força, com fé, e Deus tem te abençoado. Ela falou: realmente, pastor, Deus tem me abençoado. E se você também tem sido abençoado pela presença de Deus, envia nesse momento uma contribuição. Vamos ajudar a manter o programa Paraná na Graça no ar. Você pode nos ajudar, é fácil. Você verá aí na tela agora as contas da igreja. A igreja está conveniada com esses 5 agentes bancários, tá?
Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e também o Banco do Brasil. Você não precisa anotar todas as contas, anote apenas aquela do seu banco ali, né, de preferência. Eu, por exemplo, sou correntista do Bradesco, então eu marco para mim ali só o Bradesco, a agência 3378, a conta corrente 51.238 com o dígito 9. Em qualquer conta você vai perceber ali o favorecido, Igreja Internacional da Graça de Deus. A igreja do Show da Fé, do Fala Amigo, do nosso missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim, aqui no Paraná, do pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, todos os pastores que fazem a obra. A chave Pix também está denominada ali, ó, doações, é o e-mail doações@iigd.com.br, ou ainda pelo modo câmera do seu aparelho celular. Você aponta aí para esse QR Code, você vai ser levado ao seu banco de preferência, coloque ali o valor da sua doação, né? Ah, pastor, qual é o valor? Aí cada um contribui segundo propõe no seu próprio coração. Tem gente que ajuda com 10, outros com 50, com 100, outros com 1.000, outros com mais, outros com menos. O importante é você ajudar, é você contribuir. Fez ali tanta transferência bancária ou Pix, vai gerar aquele comprovante, encaminha esse comprovante para nós. No celular aqui do Paraná na Graça, 419-9168-4141. Ao recebermos o seu comprovante, vamos clamar a Deus em seu favor. E você receberá o presente do mês, né? O presente ainda não chegou, está para chegar, inclusive, o novo livro do missionário, As Bênçãos do Outono, está para chegar, né? Não chegou ainda, mas chegando a gente já encaminha para você, ou você mesmo pode passar na Igreja da Graça mais próxima à sua casa e retirar gratuitamente para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Amigos, para abrilhantarmos aí esta programação toda especial, vamos louvar a Deus. Quem pede passagem nesta manhã é o Davi Soares, com a canção Pela Fé. E após essa linda canção, eu volto compartilhando com vocês as palavras de Jesus. Bom dia! Nós vivemos pela fé e pelo verbo da vida. Nós vivemos pela fé e não andamos por vista. Eu escolho confiar pra enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar pra receber o meu galardão. Ainda que o pavor queira me assustar, eu escolho confiar em Deus. Ainda que meu sono queira me deixar, eu escolho confiar em Deus. Porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Eu escolho confiar pra enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar
o meu galardão. Ainda que o pavor queira me assustar, eu escolho confiar em Deus. Ainda que meu sono queira me deixar, eu escolho confiar em Deus. Porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé, em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Na caminhada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa terra, ele teve a oportunidade, foi convidado e entrou em diversas casas. E é lindo nós nos recordarmos e lembrarmos que em cada casa que Jesus entra, ele manifesta ali a sua glória e o seu poder. Nesta manhã eu quero falar para você de uma dessas casas que Jesus entrou, de um homem chamado Jairo. E eu peço toda a sua atenção, porque essa palavra ela é muito rica em conhecimentos, em detalhes, e ela nos traz muitas revelações, entendimentos que nós devemos receber e o mais rápido possível aplicar isso em nossa vida, porque a aplicação desses conselhos, uma leitura que nós fazemos aqui do texto com bastante calma, uma leitura com bastante prudência, a gente vai tirar lições preciosas para toda a nossa vida. Eu quero ler com você o Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 5, a leitura começará no verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. E diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Primeiro detalhe, né? Jesus passando para a outra margem. Todos nós devemos atravessar as margens. Todos nós devemos atravessar os rios, os mares. Nós não podemos ficar inertes, parados. Jesus havia concluído, né, a sua missão em uma parte, em uma margem, então ele atravessa a margem para lá do outro lado, continuar a fazer a sua linda obra, continuar a fazer os seus lindos feitos. A margem do sofrimento, da derrota, da tristeza, da angústia, essa margem você já conhece, você já vivenciou. Agora é momento que com Cristo você passe essa margem, você venha para o lado de cá, para o lado da vitória, para o lado da alegria, para o lado do crescimento, do sucesso, sabe? Saia desse lado da margem aonde você se encontra. Você deve de entender que o seu ciclo aí ele já encerrou-se. Você deve entender que permanecer desse lado, isso já lhe causou tanta lágrima, tanta dor, tantos desconfortos, não é verdade? Venha para o lado de cá, venha para o lado da bênção, para o lado da vitória. Aí diz que eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Eu acho muito lindo isso, porque Jairo, embora fosse
o principal, né, um dos principais da sinagoga, um dos ensinadores da sinagoga, um homem muito aclamado, conhecido, um homem, sabe, bem ali respeitado pela população, né? Um homem que tinha o seu conhecimento. Mas esse homem, ele vai até Jesus, mas não faz prerrogativas, né, da sua posição. Ele não chega ali para Jesus, ó, Jesus, eu sou um principal da sinagoga, eu sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa muito conhecida, eu quero ter uma audiência aí em particular com o senhor. Eu quero aí, o senhor tem uma salinha, um local especial para me atender, né? O senhor está aí no meio dessa multidão, eu sou aqui estrelinha. Não, ele chega, aproxima-se de Jesus e se prostra, se derrama aos pés de Jesus, demonstrando humildade, demonstrando um coração quebrantado, demonstrando com aquele ato entrega, porque num tempo onde muitas pessoas ficavam receosas de aproximar-se de Jesus, né? Principalmente essas autoridades, ficavam pensativos, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? Para Jairo rompeu essas barreiras e com a sua simplicidade e humildade se coloca, se lança, se joga aos pés do Senhor Jesus. Nunca tente, assim, sabe, dar uma carteirada em Jesus. Eu já conheci pessoas que às vezes ela vai fazer uma oração e ela quer dar carteirada em Jesus. Não, Jesus, veja bem, eu sou um grande empresário, eu sou um grande dizimista, eu sou um grande ofertante, eu faço muita caridade, eu sou uma pessoa de muito bem, né? Muitos bens materiais, eu sou uma pessoa muito aclamada, muito conhecida. E aí parece que ela quer assim ter uma preferência, ter uma exclusividade. Ela talvez ache que as regras de Deus não se apliquem a ela, o que não é correto, né? Independentemente do seu nível cultural, social, espiritual, independentemente do seu nível financeiro, seus estudos, diante de Jesus, todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então Jairo, mesmo sendo sim, verdade seja dita, sendo o principal da sinagoga, sendo uma pessoa famosa, querida, respeitada pela população, ele chega até Jesus como uma pessoa comum, normal, como você ou eu, e com humildade ele se prostra perante o Senhor. E ao se prostrar, aí ele faz um pedido para Jesus. Qual era o pedido? Verso 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhes imponha as mãos, para que ela sare e viva. O problema de Jairo não era com ele assim, pessoalmente, né? O problema de Jairo era um problema que estava em seu lar, em sua casa. E quando um problema que a gente passa não é nem conosco pessoalmente, mas é com a nossa família, parece até ser mais difícil, né? Ainda mais uma moça como essa, a Bíblia depois vai relatar que ela tinha 12 anos de idade, seja ainda muito nova, ainda muito moça, ainda, e vivendo naquela situação, moribunda, adoentada, em cima de uma cama, sabe, sofrendo, abatida, sabe, vendo ali as demais crianças brincando e ela não podendo participar, aquilo ali cortava o coração de Jairo, que com certeza, como qualquer pai, buscou a ajuda da medicina da época, especialistas, médicos, doutores, mas que no caso dela não puderam ajudar. Olha, glória a Deus pela medicina, louvado seja Deus pelos médicos, sabe, que fazem um trabalho espetacular e extraordinário.
mas sabemos que os médicos têm aquela limitação. Chega uma hora que não há uma medicina maior, não há um tratamento maior. Uma vez eu conversando com um médico, era um paciente que ele estava com, né, um problema muito grave, né, muitas bactérias ali no corpo, e os médicos falavam, olha, os remédios que a gente conhece, o que a medicina tem, já foi dado, né? Ele já está medicado, porém essa bactéria não está, diminuindo, não está retrocedendo. São hiperbactérias, são mutações, são coisas que acontecem ali que não tem ainda um remédio próprio para curar. Ou seja, existem situações que é só Deus, que é só uma intervenção divina. Talvez seja o caso de alguém que agora me acompanhe, ou até, como você, talvez seja o Jairo nessa passagem de hoje, algo que acontece com um familiar seu, um ente querido seu, um amigo seu, que também está doente, que também já fez diversos tipos de tratamento, buscou na medicina, buscou em cirurgias, buscou de várias formas, mas não surte ali o efeito. O Jairo fala, Senhor, minha filha está nessa situação, está lá à beira da morte, dentro de casa, e eu rogo, eu peço para o Senhor, sabe, eu peço que o Senhor vá lá na minha casa, que o Senhor coloque a mão sobre ela, porque eu creio, se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela vai sarar, ela vai viver. A palavra de Deus realmente ela declara, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É uma das lindas maravilhas e promessas que Deus ele faz e fez para cada um de nós. Então, se você está enfermo, uma oração forte, um clamor, uma unção com óleo, sabe, uma determinação pode te ajudar, te favorecer em muito. Então Jairo faz esse convite para Jesus. Jesus, entra na minha casa, ora pela minha filha, ela vai sarar, ela vai viver. Esse convite que Jairo fez é muito importante que todos nós também façamos, sabe? Convide Jesus. Convide, fala, Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra no meu lar. A Bíblia diz que eis que ele está à porta e bate. Aquele que ouve a sua voz e abre a porta, ele falou, eu entrarei, cearei contigo, e ele também ceará comigo. Sabe, convide a Jesus, que ele seja um convidado de honra para mais do que entrar na sua casa, ter a liberdade de operar o que ele entende, né, que deve de ser operado e feito. Agora olha que lindo o verso 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. O Jairo falou, Jesus, o senhor não vai comigo? E eu falei assim, eu vou sim. Jesus o acompanhou. Todas as vezes que com fé, com humildade, eu convido Jesus para que ele vá à minha casa, ele não se nega, ele vai. Lembre-se que Deus não tem tratamentos diferentes, ele não faz acepção de pessoas. Como ele foi com Jairo, ele também vai com cada um que, como Jairo, se prostra perante ele, clamando ali sua ajuda, clamando ali seu auxílio, clamando ali sua graça e o seu maravilhoso e eterno favor. Se você convidar a Jesus, disser, Jesus, entra na minha casa, ele entrará, e entrará com grande providência, entrará com grande poder, entrará com grande autoridade. No verso 25, a Bíblia começa a narrar a história daquela mulher hemorrágica, né? E não vou ler aqui para você essa história, porque já é uma outra pregação, né? Mas era uma mulher que também precisava da ajuda de Jesus, que também sofria há 12 anos, que era a mesma idade da filha de Jairo, né? E ela vai lá, toca em Jesus, né? Jesus sente sair o poder. O que eu quero comentar com isso, tudo isso para você é o seguinte, eu quero falar sobre
demora. Pastor, como assim demora? Preste atenção. Jairo tem pressa, vai até Jesus. Jesus se disponibiliza de acompanhá-lo. No meio do caminho aparece esse caso da mulher hemorrágica. Jesus para atender e para curá-la, para ajudá-la, e tem uma demora, um atraso, né, na chegada de Jesus à casa de Jairo. Talvez você também já teve essa sensação, uma sensação de demora, uma sensação de, pastor Ronald, eu convidei Jesus para ele entrar na minha vida, para ele entrar na minha empresa, para ele entrar no meu trabalho, para ele entrar no meu casamento, para ele entrar na vida de um filho, mas parece que está demorando. Essa aparente demora não significa que Jesus não está indo contigo, que ele não esteja te acompanhando, que ele esteja a caminho do milagre. Mas nós temos que entender que tudo na vida tenha a hora oportuna, a hora certa. Eu tenho que tomar aquele cuidado para não ter a chamada síndrome lá de Marta e Maria, né? Que lembra que elas disseram lá ao Senhor Jesus, se o Senhor tivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Tem gente que tem esse pensamento. Jesus está atrasado, está demorando o meu milagre, está demorando, sabe, para que eu seja alcançado, liberto, abençoado. Não é que esteja demorando, é que as coisas vão acontecer no momento oportuno, na hora certa. Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Deus também não vai chegar adiantado, ele vai chegar na hora certa. Quando você coloca lá um bolo no forno, não adianta você querer colocar ele lá e daqui 5 minutos querer abrir o forno para dar uma olhada nele. Tem um tempo. Se você abrir antes, na verdade, você corre o risco daquele bolo murchar, daquele bolo não ficar bom, batumar tudo ali. Por quê? Porque você não deu o tempo necessário ali do seu cozimento. É muito importante você saber aguardar o momento certo. Quando Jesus para socorrer aquela mulher hemorrágica, Jesus para fazer a obra, ela também precisava de um milagre, ela também precisava de uma intervenção ali, de uma operação divina. E o milagre aconteceu. E depois a viagem de Jesus com Jairo, ela continua, mas saiba entender o tempo, saiba aguardar, tá bom? Lá no verso 35, a Bíblia daí agora vai continuar narrando a história, né, do Jairo, dizendo, 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Meu Deus do céu! Talvez a pior notícia que um pai pode ouvir é esta, né? A notícia da perca, a notícia da morte ali de um filho. Eu acredito que não haja uma notícia mais triste para um pai receber do que essa. E veja que os familiares nem prepararam Jairo, né? Já chegaram lá na lata, já chegaram ali falando, nem prepararam ele para a notícia. Falaram, olha Jairo, infelizmente a tua filha morreu. Quando você saiu da casa, você já sabia que ela estava moribunda, você sabia que o caso era gravíssimo, você sabia que o problema era muito grande e ela não resistiu, ela morreu e agora não adianta mais incomodar, enfadar o mestre, porque o que podia se fazer já não tem mais, né? Aí nesse mundo tem aquele ditado que fala que enquanto há vida há esperança, né? Mas para eles já não havia mais esperança, para eles aquele caso já estava perdido. Mas pense comigo, para Deus, será que tem algum caso perdido? Para Deus, será que há alguma obra irreversível?
Para Deus, será que há algo que Ele não possa fazer, operar ou manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, a sua unção? Muito cuidado com as notícias que chegam aos seus ouvidos, porque tais notícias se levantam com um objetivo, sabe? Fazer você descrer, paralisar você. As notícias que você recebe deste mundo são notícias alarmantes, são notícias pesadas para que você desista, para que você abra mão, para que você se conforme. O salmista, ele diz que nós não devemos temer aos maus rumores. O nosso coração deve estar firme, confiando no Senhor. Jamais perca a sua confiança, jamais perca a sua fé, independentemente daquilo que o mundo falou, daquilo que as pessoas disseram, das afirmações contrárias, independente de qualquer coisa. Não temas, não, sabe, você precisa, ante as notícias do mundo, continuar confiando em Jesus. Você não buscou Jesus? Você não clamou a Ele? Você não se lançou aos pés dEle? Não lhe apresentou a sua causa para Ele? Agora é hora de confiar, de acreditar. Tanto que o Senhor Jesus diz assim, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus ouviu a mesma notícia de Jairo, mas Jesus não se abalou. Veja que o problema não está na notícia que a gente ouve, mas a maneira com a qual nós ouvimos. Aprenda a filtrar aquilo que chega aos seus ouvidos. E se você ouvir uma palavra de desânimo, uma palavra de morte, uma palavra que queira dizer que não dá, que você não vai conseguir, que é impossível, uma palavra para lhe mostrar, olha, se conforme, você vai ter que tomar esse remédio mesmo a vida inteira, olha, vai separar mesmo, a pessoa já não ama mais, desista, abra mão, olha, porque foi o que os familiares falaram para Jairo: Jairo, ela morreu, acabou. Não há mais jeito, o coração já não bate mais, o pulmão já não puxa mais o ar, já não respira, né? Não tem mais o que fazer. Então o mundo é assim, o mundo ele gosta de apresentar as impossibilidades. O mundo ele gosta de apresentar e dizer, olha, não há o que você possa fazer para reverter esse quadro, é impossível. Isso aqui já foi decretado. O mundo lança decretos contra a nossa vida. Mas é essa hora que Jesus falou assim: Jairo, não temas, crê somente. Jesus ouviu falar da morte, mas ele preferiu não crer naquela morte. Ele preferiu escolher a vida, permanecer na vida, né? No verso 37... diz que ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago e a João, que era ali o irmão do Tiago. Isso aqui também é um ensino para nós. Muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com suas companhias. Seja bem seletivo na escolha de seus amigos, tá bom? Porque se você andar com pessoas erradas, sabe, aquelas pessoas que falavam de morte, que falavam de impossibilidade, Jesus deixou esse povo para trás. Ele andou ao lado de Pedro, Tiago e João, ou seja, pessoas que criam no milagre, que confiavam na operação. Se você andar com duvidosos, você vai se tornar um duvidoso. Se você andar com derrotados, você vai acabar se tornando um derrotado. Se você andar com murmuradores, daqui a pouco você também está murmurando. Se você andar com fofoqueiros, daqui a pouco você vai estar fofocando. Sabe, ande com pessoas da fé, pessoas que acreditam, que confiam, que buscam, que oram, que determinam, que confiam no milagre, que confiam nas operações. Tendo ele chegado à casa do principal da sinagoga, viu lá o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam.
E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. Faça como Jesus, sabe? Não profetize morte, não profetize perda, profetize vida. Nunca diga está morta, nunca diga não há mais o que fazer. Diga a vida, a saída, a remédio, a solução, a esperança. Jesus falou, ela só dorme. Porque uma criança dormindo, se você chamá-la, facilmente você a acorda. Na verdade, quando uma criança dorme, se chega alguém falando mais alto, você até vai falar baixinho, ela dormiu. Porque um mínimo barulho é capaz de acordá-la. Eu preciso aprender a lidar com os problemas da vida como Jesus, não maximizando problemas, mas maximizando a glória de Deus, o poder de Deus. Ao invés de você falar de morte, o problema é grande, tem gente que parece que ela tem prazer em declarar, não, meu problema é grande, meu problema é difícil, parece que ela gosta de endeusar o problema dela. Não, pastor, comigo é muito grave, é muito sério. Ao invés de dizer isso, diga, não, ela está só dormindo, esse problema é fácil. O meu Deus já está entrando com providência, já está entrando com poder e com glória. E para terminar, porque é a hora da oração, a Bíblia diz aqui no verso 41, né? E tomando a mão da menina, disse-lhe Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e ela andava, e porque já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Glória a Deus. Essa menina voltou à vida, o Espírito voltou a ela. Ela se levantou. Sabe que nessa manhã Jesus também te levante, que Jesus te cura, que Jesus te cubra com as maravilhas dele e que você venha viver o melhor do nosso Deus. Vamos orar? É momento dessa primeira oração aqui de hoje, né, dentro do programa Paraná na Graça. E eu tenho certeza que aonde quer que você esteja, a glória de Deus vai te visitar em nome de Jesus. Poderoso Deus, Jairo estava com um problema muito grave dentro da sua casa. A filha dele estava muito doente. E eu estou orando agora e eu sei que existem muitos Jairos me ouvindo agora, Pai. Pessoas que têm também um familiar doente. E talvez, como a filha de Jairo, ela também tenha um familiar desenganado também pela medicina moderna. Um familiar que só está ali em medidas paliativas, aos olhos médicos só esperando. Talvez não há mais ali um tratamento para surtir efeito, não há mais uma medicina capaz de curar. Meu Deus, só a tua provisão, é somente o teu milagre. Sabemos que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo aparentemente aquele caso perdido, mesmo as pessoas dizendo que não havia mais o que se pudesse fazer, o Senhor Jesus mostrou que tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos, Senhor, cremos em Sua palavra, cremos na Sua promessa, cremos no agir da Tua glória, no manifestar do Teu poder, cremos que o Senhor é poderoso para reverter qualquer decisão contrária, poderoso para trazer a vida se necessário for, para criar, meu Pai, ali um órgão, para dar vida, para purificar, para transformar. Por isso, Pai, como Jairo rogou ao Senhor, nós também rogamos, nós também pedimos, entra, Jesus, na nossa casa. Meu Deus, se esse familiar estiver lá hospitalizado, entra naquele hospital, naquela sala cirúrgica, naquela UTI, naquele quarto, meu Deus, para trazer a plena
plena recuperação, a melhora, a transformação em nome de Jesus. Pai, visita a família. Talvez a doença dessa família se manifeste por meio de um vício, de uma perturbação, de uma rebeldia. Talvez a doença presente nesta casa seja um familiar rebelde, confuso, duvidoso. Meu Deus, alguém que ainda não entendeu a importância de buscar ao Senhor, de entregar-se ao Senhor. Cobre, meu Deus, essa família com a tua bênção, com a tua provisão. Cobre esta família com o teu milagre. Venha abençoando, eu peço, em o nome de Cristo Jesus. Que nestas águas estejam, meu Pai, uma bênção divina, para que todos os que beberem com fé sejam abençoados, em nome de Jesus. Bebam desta água e recebam a bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você bebeu desta água, agora é muito importante que você levante a sua cabeça e comece já a planejar para estar conosco, tá bom? Olha, venha louvar a Deus, venha buscar a Jesus. Jairo foi até Jesus e Jesus acompanhou ele até a casa dele. O milagre aconteceu. Faça como Jairo, vá até o Senhor Jesus. Pastor, eu preciso buscar o auxílio de Jesus. Amanhã eu quero ver você na igreja. Amanhã, o último domingo do mês aqui de abril, né? Mês de março, último domingo aqui de março, vem adorar a Deus e preparar já um mês de abril consagrado pelo Senhor. Já venha preparar um mês de portas abertas. Venha buscar a Jesus. Eu espero por você. Aqui na sede estadual, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque convida você para a rua José Loureiro, de número 603. Pastor Fernando estará 7 da manhã, 9 da manhã, 2 cultos extraordinários e especiais, 7 e 9, e também cultos às 15 com o pastor Carlos e às 18 com o pastor Nascimento. Venha adorar a Deus. Venha buscar o auxílio de Jesus. Você crê que Jesus possa mudar a sua vida, mudar a sua história, a sua trajetória, transformar o seu caminho? Então venha para buscar a grandeza de Deus, tá certo? Comigo, ali no Alto Maracanã, na cidade de Colombo, na rua Abel Escuciato, 366, 9, 15 ou 18 horas. 3 reuniões de poder amanhã, 3 reuniões de glória, 3 reuniões onde a presença de Deus se manifestará naquele local, tá bom? Quem estará também adorando a Deus lá no sítio cercado, pastor Nivaldo de Oliveira Matos, rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3.800, clamando, adorando, louvando a Deus. Deixa eu até conferir aqui, se eu não me engano, é o pastor Gilmar também, que tem um convite, é isso mesmo, pastor Gilmar, lá da cidade de Campo Largo, ele tem também um convite para fazer a todas as pessoas que agora acompanham o programa Paraná na Graça. Pastor Gilmar, bom dia! Muito bom dia, pastor, graça e paz, bom dia a toda essa programação abençoada. Aqui quem vos fala, pastor Gilmar Alves, estou falando diretamente da nossa sede regional aqui de Campo Largo, situado no endereço mais conhecido de Campo Largo, Rua Domingos Cordeiro, número 1110, no coração de Campo Largo. Hoje é o dia da juventude, sabadão, último final de semana do nosso mês de março. Nós temos os teens, né? Garotadinha ali, nós temos os teens a partir das 15 e às 18 horas os jovens, né? Venha participar conosco. E amanhã
último domingo do mês. Meu irmão, vem participar conosco, venha determinar a sua casa própria. Estamos na campanha da casa própria. Você que não recebeu essa chave aqui, ó, venha receber conosco em nome de Jesus. Nós vamos estar ungindo, vamos estar abençoando e domingo vou dar toda a direção de como você adquirir sua casa própria aqui na rua Domingos Cordeiro, número 1110, domingo às 9 e às 18 horas. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, pastor Gilmar, Deus abençoe a todos os obreiros, né, todo o povo aí da cidade de Campo Largo, Domingos Cordeiro 1110, todos juntos adorando, louvando e buscando a grandeza de Deus, tá certo? Mais uma vez, deixa eu pedir a sua ajuda financeira. Você já ajudou o programa Paraná na Graça no mês de março? Se você já ajudou e pode ajudar mais ainda, envie uma doação ainda hoje. Estamos já chegando no final do mês, precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio, precisamos do seu ato de amor. São tantas as vidas que estão sendo impactadas pelo poder de Deus, como por exemplo, a dona Natália Ferreira, ali de São José dos Pinhais. Ela conta que estava se sentindo muito cansada, desanimada e num ato de fé ela tomou banho com essa água consagrada aqui do programa e ela sentiu as suas forças se renovando. Olha que bênção. Também a Fernanda, lá de Pato Branco, ela foi diagnosticada com endometriose. Indo à igreja e pedindo orações, fazendo as campanhas, hoje ela testemunha já estar curada e liberta deste mal. Esse é Deus, é o nosso Deus poderoso para curar e para libertar. Essas pessoas, elas têm tido esse encontro com Deus, têm sido alcançadas pelo poder de Deus, por isso precisamos manter o programa no ar. Se você pode nos ajudar, você verá aí na tela as contas da igreja, da obra de Deus. Encaminhe, tá? Aí a sua doação, encaminhe suas ofertas, sabe? Seus dízimos, talvez você faz do Paraná na Graça a sua igreja e esse programa tem te alimentado, tem te fortalecido, sabe? Ajude, contribua para que assim vidas continuem sendo impactadas e transformadas pelo maravilhoso, pelo grande poder do nosso Deus. Chave Pix, doações@iigd.com.br ou ainda pelo modo câmera do seu celular, apontando aí para o QR Code que você vê na tela. Aí envia sua doação, né? O pastor Fernando sempre diz que alguns dão R$10, outros dão 10 mil. Aí vai depender da sua condição financeira e do amor que você demonstrará em ajudar o reino, a casa de Deus, tá bom? Ao terminar aí a sua, né, de completar ali a transação bancária, você coloca ali, pastor, eu vou ajudar com R$100, você coloca ali 100, vou ajudar com 500, coloca ali o valor, envie a sua contribuição e aí mande o comprovante para nós. O comprovante manda pelo WhatsApp 41991684141. Ao recebermos esse comprovante, vamos clamar a Deus, o Senhor, para a tua vida. Com certeza Deus lhe alcançará, lhe visitará com grande glória e com grande poder, tá certo? Vamos agora, irmãos, louvar ao Senhor. Louvar não, vamos para o testemunho, a novela da vida real. Estou vendo aqui hoje a novela da Ana Lúcia. Essa novela da vida real é muito linda. A Ana Lúcia, ela é psicóloga e ela trabalhava numa clínica, só que essa clínica fechou as portas, né? E você vê que às vezes acontece algo assim, uma porta se fecha, e quando uma porta se fechar para você, nunca fique triste, porque Deus já está preparando algo muito maior para você. Foi o que fez na vida dela e também fará na sua. Acompanhe essa novela da vida real com grande atenção e que Deus te abençoe. Depois da novela, eu volto com o programa Paraná na Graça. Bom dia! Ana Lúcia é psicóloga e em maio de 2025, o consultório onde ela atuava foi fechado e ela entrou em uma batalha espiritual. E me bateu aquele desespero.
E a insegurança também, junto, né? Aonde eu vou atender, o que eu vou fazer, para onde eu vou levar os meus pacientes, como é que vai ser, medo do futuro. A primeira coisa que você pensa é desespero, o que eu vou fazer? Eu tenho uma amiga de quase 20 anos, a gente conversava muito, né? Ela é minha melhor amiga, de fato. E acabou que com ela também aconteceu uma coisa parecida, né? Ela tinha uma sala e pediram a sala. E aí, quando ela me contou essa notícia, eu falei, amiga, vamos começar a procurar sala e tudo mais. E ela, não sei, eu acho que não é agora, não é o momento. Mas eu fui procurando e, ao mesmo tempo, me pediram a sala que eu já tinha. E a gente foi ver sala, a gente levou um não. E aí, depois, a gente, opa, esse talvez possa ser nosso cantinho. Só que, antes disso tudo, eu e o meu marido, a gente fez um jejum pedindo respostas, né? E aí veio essa resposta, conseguimos a sala. Assim que Ana e Stephanie começaram a arrumar o novo consultório delas, novas lutas apareceram, mas foram vencidas no poder da oração e do jejum. Primeiro dia fui furtada. Minha máquina de lavar, ela pifou. Televisão queimou. Vários instrumentos que eram importantes para mim. Só que em momento nenhum eu deixei cair. A gente ficava surpresa, mas a gente não foi desistindo. Deus foi provendo pacientes sem a gente estar se divulgando. Deus permaneceu muito fiel, né? Então as portas foram se abrindo de maneira que a gente não estava nem esperando. E quando a gente foi ver, as coisas já estavam acontecendo. Só que a benção não foi só para Ana, foi para Stephanie, que é essa minha amiga de quase 20 anos. Para os nossos maridos também. E assim, eu falo financeiramente, eu falo espiritualmente também, né? Que é importante estar bem. Então assim, a gente teve ganhos em relação a isso. E é isso, saber que vai vir avalanches, mas a gente nunca vai deixar cair, né? E se cair, a gente vai levantar 10 vezes muito mais firmes. Ana Lúcia, junto com o marido, se mantêm firmes na fé e também recebem muito apoio do pastor deles. Eu vi ali o inimigo até se levantando contra a vida deles para tentar fazer resistência, mas no jejum, na oração e seguindo uma palavra, ela perseverou em cima disso, juntamente com seu esposo, Mateus, e estão aí conquistando, avançando, e para a glória de Deus estivemos aqui algum tempo atrás consagrando esse lugar, essa clínica que eu creio que será um espaço preparado por Deus para quem realmente necessita, né, desse atendimento que Deus deu esse dom a ela. A Bíblia fala no livro de Daniel que certa vez o anjo do Senhor falou: quanto a você, Daniel, siga até o fim, e no final receberás a sua recompensa. E eu acredito que muitas pessoas que hoje estão aí desacreditadas precisam dessa mensagem, de perseverar até o fim, porque no final Deus vai honrar e vai ter recompensa. Você vai perceber que valeu a pena ter perseverado. Quando coisas acontecem realmente para te desestruturar, né? O inimigo te desestrutura, é porque tem uma bênção muito grande na tua vida. Então não desiste, que tudo no final sempre vai dar certo. E uma coisa que é muito importante, você pede, às vezes, uma resposta a Deus. Às vezes é uma coisa pequena para você, mas para você é grande, só que Ele te dá uma coisa muito mais do que você pensa ou que você acha que você é capaz. Então é isso que eu tenho para falar. Glória a Deus, olha como Deus é maravilhoso, né? E poderoso para também trazer a prosperidade. É claro que no princípio, né, ali quando a clínica que ela trabalhava fecha as portas, vem a preocupação, vem a ansiedade, mas quando confiamos em Deus, portas muito maiores Ele vem, Ele abre para transformar, para edificar em nome do nosso Jesus, tá certo? Eu quero neste momento falar com você acerca de vários eventos e reuniões especiais que teremos, tanto agora no final do mês de março, já entrando também no mês de abril, né, o dia da Paixão de Cristo, enfim, olha, nós teremos reuniões muito especiais. Primeiro, começando logo amanhã, dia 29, domingo, último domingo do mês, dia de louvor, dia da adoração, o dia da busca. Na segunda-feira, tá? Lembrando que amanhã os horários são normais, tá? Na sede 7, 9, 15 às 18, na rua José Loureiro, de número 603. No domingo, né, esse dia vai ser lindo porque você vai buscar a Deus e vai se fortalecer. Segunda-feira, dia 30, nós teremos o dia da honra. Inclusive, nós temos aí um folder, você vai ver aí na tela, desse culto especial.
Segunda-feira, o dia da honra. Acontecerá 9, meio-dia, 14 e 17, terminando também às 19h30. Você até vai receber ali um anel, né? Onde é uma bênção de honra, a honra de Deus para a tua vida, para os teus caminhos. Todas as quartas-feiras, também no mês de abril, haverá a bênção, o recomeço, né? Que temos também aí o encarte da oração, o recomeço. É tão importante, né, na nossa vida que haja esse recomeço, o recomeço de uma nova história, o recomeço do sentimento, o recomeço, né, de um verdadeiro sentimento. É importante. Quarta-feira, o recomeço, nos mesmos horários, aqui na sede estadual, José Loureiro 603, 9, meio-dia, à tarde às 14 e às 17 e também 19h30. Na sexta-feira nós temos aquela grande reunião também, o diante do altar de Deus. Todas as coisas nós devemos colocar diante de Deus, diante de seu altar, diante da sua grandeza. Veja, nós acabamos de pregar aqui na primeira parte do programa, né? Jairo colocando diante do altar, ali diante do Senhor Jesus, a sua causa, a sua filha, né? Que estava lá enferma, e Jesus curou. E você na sexta-feira vai receber o lenço, né? Com ali a prece da vitória do nosso missionário R.R. Soares. Mas na sexta-feira, no dia 3, né, de abril, que é aquele culto mais especial do ano, que é o dia da paixão de Cristo. Esse é o principal dia, porque, olha, é o dia que nos lembramos do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Aqui na sede estadual, o culto vai ser 9 da manhã ou 2 da tarde. Né? Eu farei os mesmos horários, 9 e 2 lá em Colombo também, na Bel Escuciato 366. E o domingo de Páscoa, que é o chamado domingo da ressurreição de Cristo, aonde a pedra já estava removida e ele já não estava lá, ele havia ressuscitado, domingo dia 5 de abril. Então, olha, principalmente o culto da paixão de Cristo, esse é um dia, é um marco para a história de todo cristão, é um dia que nenhum cristão falta na igreja, pelo contrário, todos vão participar. Aproveito também e lembro a todos que no dia 19 de abril, pastor Fernando, ele fará lá na cidade de Pato Branco, na região sudoeste do estado do Paraná, o culto da reinauguração lá da nossa igreja. Pastor Jefferson, a equipe de obreiros, todas estão aguardando ali a chegada do pastor Fernando. Eu também estarei indo lá com o pastor para ajudá-lo ali, né, na reunião, né, ali, ó, culto especial, começando às 18 horas do dia 19. O endereço novo, a rua Caramuru, número 1135, ali no centrão da cidade de Pato Branco. E glórias a Deus aí, né, por esses cronograma de cultos e eventos especiais que teremos, né, agora já nesse finalzinho de março e adentrando também no mês de abril. Glória a Deus por esses momentos tão maravilhosos que passamos na presença do nosso Deus. Amanhã, quando você chegar à igreja, caso você não tenha pego ainda a sua chave da casa própria, nós estamos nessa campanha toda especial. Venha, quem já tem, traga a sua chave para orar, para determinar, para clamar. Se você não tem a chave ainda, você receberá gratuitamente. É uma chave sem aquele segredo, né? Sem aqueles dentinhos da chave, porque você vai colocar o segredo nela, tá aí, ó, vai receber uma chave, como essa aí que você vê nesse pote aí, ó. E aí, quando Deus te der a chave, seja da sua casa, um apartamento, sabe, seja de um terreno, uma ampliação, uma reforma, seja talvez um escritório, como a dona Ana Lúcia contou ali hoje, né, da clínica de psicologia lá que ela abriu. Deus abriu a você essa porta, Deus lhe deu essa graça, lhe deu essa bênção, então aí sim você vai lá e fazer
essa cópia dessa chave, que é a garantia para você. Deus me honrou, Deus me ouviu, Deus me atendeu e essas portas, enfim, se abriram na minha vida. Venha receber. Já temos vários relatos e testemunhos de pessoas que saíram do aluguel e hoje já estão morando em suas casas próprias. E elas estão dizendo: louvado seja Deus pela vida, do missionário, do pastor Jaime, que sentiram de fazer essa oração pela casa própria, e eu sou prova viva de que realmente portas se abrem, e quando as portas se abrem, aí os milagres, a grandeza de Deus, ela se manifesta. Glória a Deus! Amigos, vamos louvar ao Senhor. Missionário R.R. Soares tem aquela canção linda, Avance. E nós vamos avançar rumo ao alvo, rumo ao objetivo, rumo às maravilhas do nosso Deus. E após o lindo louvor, eu volto com você aqui falando sobre o Salmo do dia. Louvemos a Deus, já eu volto. Conseguiria, falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você avançar. No nome de Jesus você vencerá. Seu momento de luz e de poder chegou. Não pare a vitória, Jesus conquistou. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Senhor habita na sua casa, Ele o protege com as suas asas. Não ouça o que os ímpios pensam, tome posse da sua bênção. Deus vai cumprir em você a promessa, seja firme e não tenha pressa. A ordem do céu é pra você assumir, então põe o inimigo pra fugir. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá.
No Salmo 34, o rei Davi louva e exalta Deus por seu poder, suas providências, suas maravilhas e vitórias, é claro, né, que ele alcançou em suas guerras, lutas e batalhas que ele travou. Nesse salmo nós encontramos lindas bênçãos que Davi ele viveu e conselhos que, cheio do Espírito de Deus, ele também traz a cada um de nós. Quando nós lemos um salmo como esse, devemos procurar entender aquele momento de Davi, a oração que ele fez, a maneira que ele viveu e reagiu diante disso e as transformações que Deus operou. E eu digo que isso é importante para que você e eu façamos também uma oração como ele. E apresentemos também a Deus nossas causas como ele o fez. E tenhamos assim a nossa vida impactada também pelo agir de Deus. Porque sozinho, é claro que não conseguiremos. Mas com o auxílio, a força, a sabedoria, o conhecimento que vem do Altíssimo, aí não há barreiras. Aí não há muralhas que não possam ser rompidas, não há rios que não possam ser atravessados, né? Porque o próprio Deus virá sobre nós. Esses salmos começa dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louve a Deus em todo tempo. Existem pessoas que só louvam a Deus quando tudo está dando certo, né? Se ela estiver de bolso cheio, ela louva a Deus. Se ela estiver feliz, ela louva a Deus. Se ela fez uma grande aquisição, uma grande compra, se ela realizou um sonho, ela louva a Deus. Se ela vê um filho se batizando, se ela vê alguém aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, ela louva a Deus. Mas e na hora do perigo? E na hora que algo não deu certo? E na hora que a pessoa enfrentou um desafio, uma luta, uma batalha? O Davi falou assim: olha, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Horas boas, horas difíceis, horas de conquista, hora de lutas. Eu adorarei a Deus em todo o tempo. O meu louvor estará continuamente nos meus lábios. Louve a Deus a todo momento, em tudo dê graças ao Senhor. Se uma porta abriu, glorifique a Deus. E se ela fechou, glorifique a Deus também. Né? Como a gente acabou de ver o testemunho aí da irmã Ana. Você veja, uma porta se fechou para ela, ela creu. Agora ela é dona da sua própria clínica, do seu próprio local. Por quê? Porque mesmo na hora daquela perca, mesmo na hora que aquela porta se fecha, ela continua louvando a Deus. Então louve como Davi, continuamente, em todo o tempo. Ele diz no verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. A palavra de Deus, quando chega aos nossos ouvidos, deve trazer a nós alegria. Alegria porque essa palavra traz promessas, alegria porque a palavra de Deus traz vitórias, alegria porque a palavra de Deus também nos corrige, nos resguarda, a palavra de Deus nos cobre, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. O ouvir a voz de Deus, o receber a palavra vinda do alto, deve ser para nós motivo de grande satisfação, deve ser para nós motivo de grande alegria, porque não há nada melhor do que ouvirmos a linda voz que vem de Deus. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Davi convida, e aí, vamos louvar a Deus junto comigo? Vamos servir a Deus junto comigo? Vamos engrandecer o nome dele junto comigo? Olha a importância da congregação, das pessoas se unindo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus.
quando a gente bate na tecla, né, dizendo venha para a igreja, venha adorar a Deus, venha servir a Deus conosco, às vezes a pessoa não entende o motivo dessa insistência. Vê, o próprio Davi aqui está convidando. Davi falou, olha como Deus já foi bom comigo, veja como Deus já atendeu, já abençoou, já transformou. Você não quer louvar a Deus comigo? Você não quer participar junto comigo dessa linda obra a Deus, dessa linda maravilha a Deus? Vamos juntos exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu convido você, olha, daqui a pouquinho nós vamos fazer mais uma oração. Vamos clamar a Deus aqui juntos de novo. E eu convido você, ore comigo, busque a Deus comigo. Já vai preparando aí o seu copo com água. Juntos vamos elevar a Deus nossas necessidades, na confiança de que Ele vai atender a oração. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deixa eu lhe perguntar, quais são hoje os seus temores? Quais são hoje as suas preocupações? Quais são hoje as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios? Quais são hoje as suas inseguranças? O que hoje tem roubado o seu sono? Preocupado a sua mente? Deixado você até mesmo afadigado? E aí? O Davi falou, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus temores. Não importa hoje quais são os seus temores. Talvez o seu temor é porque está se aproximando o dia da sua cirurgia. Talvez o seu temor seja por você olhar aí o desempenho da sua empresa e ver que ela está enfrentando problemas econômicos. Talvez os seus temores sejam de ter que fechar as portas, né? Apagar as luzes. Talvez alguém até já disse para você, é o último que sair, apaga a luz, porque não tem mais o que se fazer. Independente dos seus temores, Deus pode livrar você. Deus livrou a Davi dos temores dele. O que Davi fez? Buscou ao Senhor. Esse é o grande segredo. Buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o, porque Ele está perto. Busque a Deus. Como na primeira parte do programa eu falei sobre Jairo, que buscou a Jesus. Busque a Jesus. Busque a essência. Busque o Espírito de Deus. Busque. Ele é poderoso para livrar você dos seus temores, né? No verso 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O olhar para Jesus traz a luz. Vença as trevas, vença a escuridão, sabe? Que a luz de Deus brilhe na sua vida, resplandeça na sua vida, que a luz que vem de Deus possa, sabe, clarear você, sua mente, seus caminhos, sua própria vida, suas decisões, suas escolhas. Olha que lindo, irmãos, olharam para ele e foram iluminados. Não há iluminação se não olharmos para Jesus, olharmos para a sua palavra. Ele é a luz do mundo. Ele disse, aquele que me segue não andará em trevas. Você quer vencer as trevas, vencer a escuridão, vencer a maldade? Olhe para o Senhor Jesus, que o seu rosto não fique mais confundido. Tem muitas pessoas incertas, indecisas, confundidas, envergonhadas, sendo até enganadas, passadas para trás. Mas não há nada em oculto que não venha a ser manifesto. Não há nada escondido que não possa ser revelado. Se você se sente confuso, por qualquer que seja a situação,
Deus pode trazer isso à tona, à baila e mostrar a você o que você deve de fazer, como resolver, como sanar, né, aquele problema. No versículo 6 ele diz, olha, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Olha que linda essa expressão, né? Clamou este pobre. Esse pobre aqui não é o pobre financeiro, as pessoas com problemas ali econômicos, né? Mas é o que lá no Sermão da Montanha Jesus chama o pobre de espírito, sabe? É aquela pessoa que precisa de Deus e reconhece que precisa de Deus em sua vida, que tem a carência, aquela humildade, aquela singeleza do coração, aquele sentimento mesmo de, sabe, depender de Deus, entregar-se para Deus. O Davi falou assim, olha, esse pobre clamou e o Senhor ouviu e salvou das angústias. Talvez essa madrugada aí de sexta para sábado, para você foi um dia de angústia. Você não conseguiu nem dormir direito, não é verdade? Você está aí, ó, com o olhão esbugalhado. Você está aí preocupado, angustiado, porque um filho saiu e não voltou até agora. Talvez você esteja angustiado porque você, né, daqui a 2 dias, na segunda-feira, você tem que tomar uma decisão e você não sabe qual decisão tomar. Talvez bem ansioso, bem inquieto. Você não está conseguindo nem dormir direito, não é verdade? Você não consegue dormir. Você rola para um lado, você rola para um outro, toma medicamentos, calmantes e ainda não consegue pregar os seus olhos. Clame a Deus. Ele pode livrar você dessa sua angústia, dessa sua depressão, desse seu transtorno, sabe? Livrar a sua mente dessas preocupações, honrar de uma forma grande a sua fé. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse é o segredo. Temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Deus quer acampar aí, olha, ao seu redor, ao redor da sua casa, anjos, providência divina, poder divino, autoridade do alto, para que o mal não lhe alcance, para que você esteja guardado, sim, esteja protegido, sim, esteja abençoado pelo poder de Deus. Deus quer acampar, olha que os anjos, conforme diz lá o Hebreus 1,14, são seres ministradores, enviados por Deus com o propósito de servir em favor daqueles que vão herdar a salvação, sabe? Os anjos de Deus querem visitar você para cumprir a vontade dele, de Deus mesmo, na sua vida. Mas ele acampa-se ao redor de quem o teme. Então, tem um coração temente a Deus, sabe? Um coração de alguém que respeita Deus, sua palavra, suas decisões, suas escolhas, sabe? Que a palavra de Deus seja sempre a palavra final na sua vida. Que a palavra de Deus seja sempre a palavra final que vai nortear todo o seu caminho, te levando para perto do Salvador, tá certo? No versículo de número 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Olha, você tem que provar e ver que ele é bom. Você não pode dizer que uma comida é boa se você não provou essa comida, não é verdade? Como que você vai dizer se algo é bom, se algo é ruim, se você nunca provou, né? O Joel gosta muito de comer bucho, estava falando para mim, uma buchada. Tem gente que fala, eu não gosto de comer bucho, pastor. Mas você já provou? Você já experimentou? Porque se você nunca provou, como você vai dizer? É a textura, é o cheiro, Às vezes as pessoas ouvem falar
e ao ouvirem falar, tomam decisões, mas nunca provaram. Olha, eu te garanto, eu falo por mim agora, o dia que eu provei de Deus, o dia que eu provei de sua obra, de sua maravilha, de sua presença, o dia que eu provei de sua graça, o dia que eu provei de seu amor, meu Deus do céu, sabe, a glória de Deus foi tão excelente, a presença de Deus tão maravilhosa, e eu digo mesmo para você, o dia que você provar de Deus, você não vai querer outra coisa. Você vai provar e ver, como Davi disse, que ele é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você vai ter uma confiança, uma fé, uma firmeza, você vai ter um coração tão apegado, tão voltado para Deus, você vai ver tantas maravilhas que você só vai se arrepender de uma coisa, de não haver provado antes dessa glória de Deus. Todos aqueles que provaram a glória de Deus, experimentaram o seu poder, permanecem com Ele ao seu lado, louvando, buscando, adorando, porque viram em suas vidas a transformação que realmente só Deus é capaz de fazer. Você quer provar o quanto Deus é bom? Vai começar agora mesmo, porque nós vamos orar. E enquanto orarmos, você pode ter certeza que aonde quer que você está ou esteja, Deus vai lhe alcançar. E você vai provar, você vai começar a senti-lo. E esse poder de Deus, sabe, o Espírito Santo vai começar a curar você, transformar o seu caminho. E você vai ter até forças para amanhã mesmo buscar ao Senhor aqui na casa de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Já tenho aqui o meu copo com água, que nós vamos consagrar ao Senhor e creio, maravilhas da parte de Deus serão manifestas em nosso caminho. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesta água esteja a tua presença, a tua bênção, o teu poder. Como disse o rei Davi, provai e vede que o Senhor é bom. E realmente, Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão generoso, poderoso, excelso, um Deus que realiza por nós infinitamente mais, realiza além daquilo que pedimos, além daquilo que nós pensamos. Meu Deus, alcance essas pessoas, o Senhor disse que livra de suas angústias, que livra dos seus temores. Tem muita gente agora, Pai, repleto de temores, repleto de angústias, medos, e só o Senhor para trazer o alívio, o refrigério, a cura, a mudança e a transformação. Jesus, eu repreendo esse mal que angustia, eu repreendo, eu paraliso, eu digo a você, ô mal, caia por terra, você está repreendido, saia em nome de Jesus. Poderoso Deus, que esta água se transforme em um santo remédio, que todos que com fé beberem alcancem a tua graça e provisão em nome de Jesus. Beba com fé, seja abençoado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que foi tocado por Deus e por Ele abençoado e até mesmo quer contar o seu testemunho, mande o seu depoimento para o 419-9168-4141. Amanhã, domingo, eu espero por você aqui na sede estadual, Rua José Loureiro 603, às 7 ou 9 pela manhã, também às 15 ou às 18 horas. Comigo, lá em Colombo, Rua Abel Escuciato 366, ali no Alto Maracanã, 9, 15 e 18 horas. E também lembrando o culto especial A Paixão de Cristo, sexta-feira, dia 3, aqui na sede, às 9 e às 14 horas, mesmos horários também lá na cidade de Colombo. Por aqui nós vamos ficando, tá? Eu me despeço, que o bom Deus te abençoe. Lembre-se, você não está só. O nosso Deus está com você. Você tem o direito de ser feliz.
do pastor Ronald, o meu grande abraço e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.